Olá, eu sou a doutora Márcia Cristina Guimarães de Oliveira, médica infectologista da Unimed São Sebastião do Paraíso. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o coronavírus, essa nova infecção que está chegando no Brasil. O vírus está circulando entre a população brasileira e a gente precisa se preparar. Havia uma expectativa que, com o clima quente no Brasil, a gente conseguisse ter o menor número de casos inicialmente, que houvesse um tempo para um preparo maior de toda a estrutura da saúde. Mas o que nós estamos vendo nessa última semana é um aumento significativo do número de casos suspeitos, sendo que nós tivemos já até óbitos no nosso país. O álcool gel, que atualmente já está em falta, inclusive os serviços de saúde estão tendo dificuldades para encontrar o produto, porque as pessoas, a população acabou comprando muito isso, tem nas suas próprias casas, mas quem precisa realmente no serviço de saúde está tendo dificuldade de acesso a esses produtos. Então, se você não encontrou o álcool gel, a lavagem com água e sabão é extremamente eficaz. A gente precisa colocar isso como uma rotina em todos os momentos do nosso dia. Em São Sebastião do Paraíso, hoje, no dia 19 de março, nós já estamos com 6 casos suspeitos. Foi realizado um exame e esse caso foi descartado, deu negativo. Mas estamos aguardando esses outros resultados de exames. Só em Minas Gerais, no dia de hoje, já consta no boletim do governo estadual que são mais de 2.100 casos suspeitos. Então, toda a população precisa se preparar para os problemas que poderão advir. Atualmente, não existe medicação que ajude no tratamento do coronavírus. A gente só dispõe das medicações que vão controlar os casos graves, que vão controlar os sintomas que as pessoas possam apresentar. Então, 85% das pessoas que se infectam com o coronavírus apresentam sintomas muito leves, que lembram muito um resfriado comum. Pode aparecer a febre, a tosse, coriza, o nariz com aquela secreção clara, um pouco de mal-estar, um pouco de dor de cabeça, mas a pessoa rapidamente se recupera. Uma pequena porcentagem desses casos, em torno de 15%, vão ter sintomas mais importantes. E uma parcela da população doente pode precisar de cuidados intensivos no caso de uma dificuldade respiratória. Então, dentro desses 15% que tem maior chance de ter um quadro mais importante da doença do coronavírus, a gente tem aqueles indivíduos que já possuem alguma doença de base, como diabetes, hipertensão, que apresentam imunossupressão por uso de medicamentos, por quimioterapia, ou que foram submetidos a grandes cirurgias e o sistema imunológico ainda não se recompôs. Pessoas que são obesas também estão nesse grupo, especialmente os idosos. Então, indivíduos saudáveis que sejam contaminados pelo coronavírus, eles podem não apresentar os sintomas ou apresentar sintomas leves, mas eles também podem ser vetores de transmissão do vírus para os seus familiares. É importante a gente ressaltar que o indivíduo que esteja assintomático, ele é capaz de transmitir para as outras pessoas. Nesses últimos dias, os brasileiros viveram uma situação muito alarmante. Além do aumento do número de casos, aumentou-se muito o pânico entre a população. Estão todos com muito medo desta infecção. Existe até um movimento que está fazendo acúmulo de alimentos em casa, produtos de limpeza, e isso pode incorrer num risco de faltar alimento para o resto da população. Então, o pânico, ele não colabora em nada nesse processo. A gente precisa saber administrar, saber filtrar o que são notícias de fontes confiáveis, dados oficiais, dados reais e o que pode ser fake news, que só vai aumentar o medo e só vai nos fazer cometer ações que não agregam nada.
Os serviços de saúde também, eles estão sendo capacitados, está tendo uma melhora dos insumos, dos materiais de trabalho, para que a gente tenha condições de atender melhor a população que adoecer. Mas nesse momento é muito importante que cada um fique na sua casa, cuidando dos seus afazeres, e que só procure o serviço de saúde quando realmente necessário. Então, se iniciar um processo de febre, dor de cabeça, tosse, é muito importante que aguarde no seu domicílio por 48 horas. Se a febre persistir ou houver aumento da falta de ar, aparecimento de desconforto respiratório, aí sim deve procurar o serviço de saúde para as devidas providências. Quando a gente considera um caso suspeito de coronavírus, até que seja feito o exame e saia o resultado, a gente coloca o indivíduo em isolamento. Então é importante que ele permaneça na sua casa, no ambiente do seu domicílio, com orientação sobre o uso correto das máscaras, para que não ocorra uma transmissão desordenada desse vírus em toda a população, a começar pela sua própria família. Que atualmente ainda está valendo a questão de permanecer isolado por 7 dias, caso você retorne de uma viagem do exterior. Mas a recomendação mais correta seria evitar as viagens, evitar aglomerações, evitar compromissos que envolvam reuniões grandes em locais fechados. Essa é uma forma eficiente que a gente já viu funcionar nos outros países para conter a transmissão do coronavírus. As informações sobre o coronavírus estão aparecendo diariamente, estão sendo atualizadas diariamente e você pode consultar essas informações nesse endereço que está aparecendo na tela. Gostaria de frisar que entre o momento que a gente entra em contato com o vírus até o aparecimento dos sintomas, leva de 2 até 14 dias, sendo que a média é de 5 dias. Então, se você entrou em contato, fique em observação, procure ficar na sua residência até que tenha informações melhores sobre sua situação clínica.